Bom, dando continuidade então a essa nossa aula inaugural de álgebra linear, falar um pouquinho sobre as avaliações, tá? Então, a gente vai ter basicamente três tipos de avaliação: as provas, as listas de exercício e a participação. Vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil da gente fazer anotações, tá? Então, provas, listas de exercício e participação. Falando um pouquinho sobre as provas primeiro. Opa, foi tudo aqui de uma vez. As provas elas vão acontecer dentro do Moodle. Por isso que eu falei que é importante você estar com o login ativo lá no Moodle, participando, tá? Tem uma questão que eu chamo atenção importante aqui, que é a questão da janela de tempo e a duração da prova. No dia da prova, nossa aula lá está planejada para 6h30. Então, no dia da prova, eu vou abrir o link da prova às 6 horas da tarde. E vou deixar ele aberto até às 10 da noite. Ou seja, vou deixar 4 horas de janela de tempo. Mas a prova vai ter uma duração de 2 horas. Ou seja, se você acessar às 6h30, que é o horário da aula, quando der 8h30, não importa se você ainda só respondeu 1, 2, 3 questões, ainda está na metade do questionário, automaticamente a prova será encerrada. O que tiver em branco vai ser enviado em branco, tá entendendo? E você não vai ter mais acesso, porque o acesso à prova é acesso único. Entrou uma vez, faz a sua resolução, envia e não entra mais. E você precisa ter uma resolução manuscrita. Veja, essa manuscrita aqui pode ser também, né, digitada, sem nenhum problema. Tá? Por quê? Porque pode ter prints também da sua resolução, dos softwares que você usou, porque você vai ter que enviar, tá? Você vai precisar enviar a resolução. Já já eu vou falar sobre isso aqui, e na aula síncrona também eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então não adianta só responder o questionário. Aquilo vai valer só metade da sua nota, tá? As listas de exercício, toda semana eu devo passar uma lista. Então, passo um assunto novo, tem lá uma lista. Ela vai estar no Google Forms e é importante, você precisa estar com o login institucional, aquele que é @aluno.ifsc.edu.br. O teu Google Chrome tem que estar nessa conta para você poder conseguir acessar. Senão vai aparecer uma mensagem para você lá, permissão necessária. Sem permissão para você acessar, então você precisa estar com login institucional, tá ok? Ah, e quer dizer que o formulário está bloqueado, permissão necessária? Não. Ele só vai estar bloqueado quando acabar o prazo. Aí ele vai te dar a mensagem de que este questionário não está mais aceitando respostas. Se apareceu permissão necessária, é porque você não está com o login institucional. Toda semana vocês vão ter ali até 5 exercícios. Pode ser que tenha um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas geralmente é até 5. Pode ser que tenha 3, 4, às vezes 5. Tá? E o prazo ideal é que você faça antes da aula síncrona. Lembra que eu falei? Assistiu a aula do YouTube, fez a lista, leva as dúvidas para a aula síncrona. Só que depois você pode entrar na lista e ficar alterando essas respostas quantas vezes quiser até a data da prova. Então, mas eu vou entrar na lista e eu não sei tudo da lista. Tudo bem? Você pode até deixar em branco. Enviou a tua primeira versão de resposta em branco. Aí você vai para a aula síncrona, tira as tuas dúvidas, consegue fazer o resto. Envia de novo, o sistema automaticamente apaga aquele primeiro que você enviou e agora assume essa nova resposta, tá bom? O segredo é não deixar acumular, porque quando chegar perto do dia da prova, vai estar ali muita coisa para fazer. Então, vai fazendo toda semana, até porque esse é o método de estudo. Toda semana fazer exercícios. Tá? E a participação vai ser pontuada também. Tá? Então, login nas aulas síncronas. Tá? Não adianta só estar logado, lá o professor fez a chamada, chamou seu nome, você está lá, beleza. Não, participação efetiva. Ou seja, perguntar, responder, trazer dúvidas, trazer contribuições, participar da aula. E de preferência, pessoal, com o microfone. Professor, mas o computador que eu uso aqui não tem microfone. Não tem problema. Você pode acessar simultaneamente com o celular e o computador, porque você vai conseguir aí ter os dois logins e aí o celular você usa como microfone, tá bom? Sem nenhum problema. Como é que vão ser as notas?
Então, assim, as nossas provas, elas valem 10 pontos. Mas esses 10 pontos vão ser divididos em 5 mais 5. Como assim, professor? 5 pontos vai ser o questionário online que você vai preencher e enviar lá no Moodle. Os outros 5 pontos vai ser o PDF das resoluções. Ou seja, se você não enviar as suas resoluções, você está fazendo uma prova que vale 10, podendo tirar no máximo 5. Você está entendendo? Se você só enviar o questionário, só vale 5 a sua prova. Ah, professor, mas aí a professora corrige lá o PDF só aquilo que eu acertei? Não. Serão provas independentes. O questionário ele vai gerar uma nota automática lá das questões. E o PDF eu vou corrigir como se fosse uma prova de sala de aula escrita. Tá? Vou corrigir a resolução completa. Não quero só resposta, quero resolução completa dos exercícios. Além disso, as listas de exercício entram aqui. Elas podem gerar uma bonificação de até 20%. Tá? Esse até 20% é porque se você acertar 60% das questões da lista apenas, você vai ganhar 12% e não 20%. E esse bônus é em cima da nota da prova. Tirou 8, bonificação em cima de 8, porcentagem de 8. Tirou 6, porcentagem de 6. Tirou 2, porcentagem de 2. Tá? Isso vai gerar, então, a nota da prova. A prova mais o bônus das listas. Vou pegar um exemplinho aqui. Ó. Paulo fez a prova e tirou 5,8. Essa nota 5,8 já é a soma do questionário mais o PDF. Tá? Na prova. E fez algumas listas apenas, recebeu 11% de bônus. Qual é a nota final da prova de Paulo? Bom, 5,8 mais 11% de bônus, ou seja, 0,11, né? Eu coloco então 5,8 vezes 1 mais 0,11, ou 1,11, eu vou chegar em 6,438. Eu preciso registrar a nota final de cada aluno usando uma casa decimal, a nota de prova. Eu vou usar uma casa decimal. Mas se tiver mais de uma casa decimal, eu sempre vou arredondar para cima. Então, Paulo vai ficar com nota 6,5. Ok? Lembrando que para cada prova o aluno tem direito a uma prova de recuperação. Só que a prova de recuperação ela vale 8, no mesmo esquema, tá? Ela vale 8, sendo 4 mais 4. Ou seja, 4 do questionário mais 4 do PDF. E na prova de recuperação não tem bonificação das listas. Não adianta ter feito todas as listas. Na recuperação não tem porcentagem de bonificação e vale a nota maior, tá bom? Ao final do semestre, nós vamos ter ali provavelmente 3 provas. A gente viu isso lá no cronograma. Vou somar as 3 notas da prova, já com as listas e tudo mais, ou a prova da recuperação, caso seja mais vantajoso. Vou dividir isso por 3 e vou chegar então na média das provas. Ok? Essa média das provas não é ainda a sua média final. Lembra que a participação vale nota? É justamente aqui que ela entra. Eu vou pegar a média das provas e vou multiplicar por 0,9. Ou seja, a média das provas é 90% da média final. O outro 1 ponto que está aqui faltando é justamente a participação. E como que eu vou contabilizar essa participação? O aluno faltou uma aula síncrona. Ele ganha 1 ponto. A partir da segunda aula síncrona que o aluno deixa de participar, ele começa a perder 1/10. Então, se você faltar muitas aulas ou não participar ativamente das aulas, você vai perdendo. Tá? Lembrando, né, que a média final para aprovação é 6. Algumas recomendações finais. Logar-se pontualmente nas aulas síncronas, isso aqui é bem interessante. Tá? Recomendo muito que vocês loguem sempre pontualmente. Portar-se adequadamente com respeito nas aulas síncronas e no WhatsApp. Essa daqui é a rotina que eu recomendo muito para vocês, tá, pessoal? Ah, professor, como é que eu faço para aprender bem o conteúdo de álgebra? Segue essa rotina. Olha a rotina. Presta atenção na rotina aqui. Assistir às videoaulas anteriores, ou seja, o YouTube, assistir às aulas expositivas. Depois,
realizar as listas de exercício antes das aulas síncronas. Se você vier para a aula síncrona já tendo assistido todas as aulas do YouTube, tendo compreendido o assunto e tendo tentado fazer as listas ali, mesmo que tenha deixado 1 ou 2 em branco, mas você tentou fazer a lista, você vai trazer dúvidas. Isso vai contribuir para o teu entendimento, para a sua aprendizagem. Tá? Se você tem ali as suas dúvidas, é altamente recomendável que você traga elas ou para o grupo ou para as aulas síncronas. Se você for se ausentar de alguma aula síncrona, justifique o mais breve possível, se possível antes. Ó, professor, vai ter uma viagem de trabalho assim, assado e tal, me avisa antes, com antecedência. E se você quiser pesquisar algum assunto, né, que você vai precisar ali e não lembra, pesquisar em fontes confiáveis. Eu coloquei aqui o Portal da Matemática, mas tem o meu canal no YouTube, tem o canal do professor Tomil no YouTube, que também tem bastante coisa legal, tá? Então vocês podem procurar ali o canal do YouTube do Tomil, o meu canal no YouTube, ou esse Portal da Matemática, que tem toda a matemática do ensino médio, que pode ser muito útil para vocês aí, tá? Para finalizar, então, os horários das nossas aulas síncronas. Se você olhar lá a grade de horários, a gente tem uma aulinha na terça, das 7h25 às 8h20, que é depois de uma aulinha de estatística, né? É um dia que divide ali, o Johnny dá a primeira e eu dou a segunda aula. E na quinta-feira, aí a gente tem as 2 primeiras aulas, das 6h30 até as 8h20. Você vê que eu pus um asterisco aqui, por quê? Porque dificilmente eu vou usar a terça-feira para aula síncrona. Na grande maioria dos casos, minhas aulas síncronas vão acontecer aqui nas quintas-feiras. E essas aulas síncronas, pessoal, a gente deve usar no máximo 1h30 por aula, tá? Não devemos passar muito disso. Então, se a gente começa ali 6h40, dou os 10 minutinhos ali de tempinho para o pessoal chegar, quando for ali 8h10, no máximo, a gente já deve estar terminando, 8 horas, beleza? O melhor contato comigo é o WhatsApp, pelo grupo. Professor, mas quero falar uma coisa mais, né, um assunto que eu não queria falar para toda a turma e tal, falar só contigo. Manda no particular lá no WhatsApp que eu respondo mais rápido. Ou e-mail. E aí eu recomendo mais o e-mail, não o e-mail institucional, tá? Esse meu e-mail pessoal do Gmail aqui, porque o institucional às vezes cai na caixa de spam. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Espero aí que tenhamos um bom semestre, uma boa disciplina de álgebra linear, e a gente se encontra aí na primeira aula síncrona. Lembrando que, como eu não vou usar nas quintas-feiras, a nossa primeira aula síncrona provavelmente vai ser então no dia 16/9 aqui, a primeira quinta-feira. Tá bom? Forte abraço.